Irmãos, boa noite a todos. Salve os irmãos, a quem nos visita, em nome de Jesus. Vamos de pé abrir a palavra de Deus em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos iniciar lendo a leitura desse texto no Evangelho de João, capítulo 15. A videira e os ramos. Do verso 1 ao verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 ao verso 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que eu faço em João, capítulo 15, verso 1 ao 5. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos. Se assentem. Samuel estará fazendo um mergulho dessa bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar de forma silenciosa, cada um de pé si, peça a Deus a bênção sobre as nossas vidas essa noite. Estamos aqui mais uma vez, Pai, e queremos reconhecer primeiramente o privilégio, Senhor. O privilégio, Senhor Deus, de ter sido alcançado pela graça do Senhor, do privilégio, Senhor, de poder bendizer o Teu nome, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Pelo privilégio, Senhor Deus, de está dentro deste plano eterno, Senhor, deste reino sempiterno que se estabelece na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém. Este reino que, ainda que se manifesta de forma invisível nos nossos corações e que se demonstra através dos frutos dignos do arrependimento, Senhor, que o Teu Espírito produz em nós. Este reino um dia será, ó Deus, completo, cabal, eterno. Neste reino não haverá mais choro, mais luta, nem dor. Nós seremos um somente em Cristo Jesus. Amém. E essas verdades, Senhor, começam a ser desfrutadas aqui e agora. Porque aqueles que creem em Ti, Senhor, eles são
habitados pelo Teu Espírito Santo, que trazem a presença real do Pai e do Senhor em nós. Amém. E essa presença produz alegria, produz contentamento, produz voluntariedade, produz, Senhor, rios de águas vivas, Senhor, que flui do interior de um cristão que é alcançado pela graça. Ó Deus eterno, nós bendizemos ao Senhor por tudo isso, Pai. Amém. Porque estamos dentro deste plano por pura graça e misericórdia do Senhor. Esta graça e misericórdia que se renovam a cada manhã sobre pecadores, Senhor. Sobre pessoas como nós que ainda não conseguimos alcançar o padrão perfeito de santidade que é o Senhor. Mas temos o consolo da Escritura de que aquele que começou em nós a tua obra, Ele há de levar à conclusão final, Ele há de levar a pleno, Senhor, efeito perfeito de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém. E nós, ó Deus, seremos conforme aquele que ainda de maneira pálida estamos vendo, estamos sendo transformados à imagem dele. Ó Senhor, nós queremos te bendizer por este plano ininterrupto do Senhor em nossas vidas, Pai. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, Senhor. Quer sejam os pecados que afetam a nossa maneira de pensar, ó Deus. Quer sejam os pecados secretos, a cobiça dos nossos corações. Quer sejam os pecados, ó Deus, que se manifestam em atitudes deliberadas, Senhor. Embora reconhecidamente sabemos que são comportamentos errados. Mas aqui e acolá, Senhor, eles se manifestam de forma rebelde diante da Tua presença. Em Cristo Jesus queremos pedir perdão ao Senhor. Que nessa hora, Deus, o Senhor traga paz à consciência do Teu povo, Pai. O Senhor traga alegria, o Senhor traga fervor, o Senhor traga contentamento, o Senhor traga, Senhor, a voluntariedade do Teu Espírito, ó Deus. O Senhor traga a verdadeira contrição espiritual, para que possamos, Senhor, cada um de maneira pessoal e coletiva, como igreja, oferecer este culto ao Senhor de forma agradável, ó Deus. Que os cantos sejam cantados com reflexão, com alegria, com fervor. Que a Tua palavra seja ouvida com temor e tremor, Senhor. Que o Teu Espírito use a Escritura para convencer-nos da verdade, da necessidade do verdadeiro arrependimento. Que o Teu Espírito nos leve à verdadeira contrição, ó Deus. Que o Teu Espírito, Pai, opere em nossas vidas nessa noite. O Senhor que conhece os adoradores, o Senhor que conhece a condição do Teu povo, o Senhor que conhece a forma como nos achegamos a Ti, o Senhor que conhece o canto dos lábios, a intenção dos corações. Ó Deus, opere em nossas vidas nessa noite, Senhor. Dá com que a Tua palavra encontre corações, ó Deus, como um solo fértil. Dá com que Tua palavra produza fruto. Dá com que Tua palavra seja recebida, seja ouvida, acolhida, recebida com afinco, Senhor. Amém. Dá com que a Tua palavra produza fruto em nós. É o que te pedimos, Senhor. Dá com que a Tua palavra forme Cristo em nossas vidas. Dá com que a Tua palavra nos mova ao arrependimento, Senhor. Dá com que a Tua palavra molde a nossa mente, os nossos corações. Sim. Deus, dá com que a Tua palavra, Senhor, produza edificação em nossas vidas. Amém. Receba a nossa adoração em Cristo, Senhor. Abençoa-nos nesta hora, Pai. Queremos ofertar aqui este culto e que o Senhor receba como um cheiro suave ao Senhor. Que Cristo eleve as nossas vidas, ainda que imperfeitas, em perfeição ao trono da graça. É o que te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, a exaltação de Cristo, Colossenses. Vamos de pé. Tudo em pé.
Romanos capítulo 8, irmãos. Se assentem, vamos fazer mais uma oração de gratidão ao Senhor por essa certeza que temos em Cristo Jesus, pela vitória de Cristo na cruz, que nos transportou do império das trevas, e estamos neste reino, estamos de forma segura em Cristo Jesus, de modo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem tribulação, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem a vida, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essa é uma certeza do cristão, e devemos ser gratos a Deus por isso, porque aquilo que Cristo, o que Deus fez em Cristo por nós é de forma perfeita, é de forma cabal, e Ele é o autor dessa salvação, de modo que quando somos alcançados por Deus em Cristo, somos alcançados e consolados e exortados a buscar essa certeza de que estamos nele, a buscar essa certeza que, conforme vimos hoje pela manhã, dilata os nossos corações em paz, traz ao cristão conforto, traz ao cristão paz, traz ao cristão mais engajamento na fé cristã. Então, essa é a certeza que nós temos em Cristo Jesus, de que nada poderá nos separar do seu amor, desse amor eterno que Ele tem por nós, e dessa certeza que nos faz caminhar de forma segura. Amém. Vamos orar, peço aos irmãos que curvem as mãos.
Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque nem mesmo as tribulações dessa vida, Senhor, elas são capazes de nos separar do teu amor, Senhor. Amém. Nem mesmo as dificuldades, ó Deus, que nós passamos na vida cristã, nem mesmo as perdas, os ganhos, a vida, a tribulação, a morte, o perigo, a espada, a nudez, Senhor, qualquer que seja a dificuldade, Senhor, que venha bater às nossas portas, jamais essas dificuldades podem nos separar do teu amor, Senhor. Pelo contrário, ó Deus, a tua palavra diz que todas elas são usadas segundo o teu propósito para o nosso bem, Senhor, para a nossa edificação, para a nossa firmeza, para o nosso engajamento. Elas são usadas, ó Deus, a fim de que Cristo seja formado em nós. E nós temos essa certeza em meio à vida, Senhor, em meio à caminhada. Amém. E te somos gratos, ó Deus, por isso. Te agradecemos por essa certeza, te agradecemos por essa salvação, te agradecemos pela vitória em meio às tribulações, te agradecemos pelas lutas, pelos apertos, pelos perigos, pela escassez, pela abundância. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, Senhor. Amém. Porque em tudo o Senhor mostra o teu amor, a tua providência, o teu cuidado. Em tudo, Senhor, ó Deus, mostra a tua fidelidade para com aquilo que o Senhor mesmo, ó Deus, decretou e prometeu. Verdade. E nós, o teu povo, Senhor, somos consolados constantemente por essas verdades, Senhor. Por essa certeza, Senhor, que tomando conta do coração de um cristão, que tomando conta, Senhor, do coração de um cristão, ele pode dizer, como o apóstolo Paulo disse, que eu estou bem certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dizer como o apóstolo Paulo disse, Senhor, que ele está bem certo de que Deus é poderoso para guardar o depósito dele, assim como é poderoso para guardar o nosso depósito, Senhor. Amém. E como é bom um cristão ter essa convicção, ter essa certeza. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, aqueles que ainda estão caminhando, Senhor, em meio à dúvida, em meio, Senhor, à instabilidade, em meio à insegurança, em meio a perturbações, em meio a confusões, ó Deus, aquele que por quem Cristo morreu, o Senhor possa trazer essa segurança ao coração dele, Senhor. Ele possa ter essa certeza em sua vida, Senhor. Ele possa ter essa convicção, Senhor, de modo que nada venha parar este cristão. Amém. Mas pelo contrário, Senhor, o teu Espírito possa levá-lo, Senhor, a um maior engajamento, a um maior compromisso, a uma maior dedicação ao teu reino, Senhor. Ó Deus, é o que nós te pedimos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé abrir a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 20. Primeiro Samuel capítulo 20. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. 1 Samuel capítulo 20. Samuel está fazendo, acho que é ele. Então vamos ler. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem, sabe teu pai que da tua parte achei descer. Pelo que disse consigo: não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça.
tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo, até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual por toda a família. Se disser assim, está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizestes entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: quem então me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a essas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não te fizer saber, eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vinde o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondestes no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. E eis que mandarei um moço e lhe direi: vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz, e nada há de temer. Porém, se disser ao moço: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti, para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa, pelo qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, no segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado.
Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não venho à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegestes o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recado de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu rei, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há ele de morrer? Que ele, ou que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Amém, irmão. Se assente, Davi, eleva a Deus uma palavra de oração. Meu Deus, essa história também nos revela o teu Filho bendito, Jesus Cristo. Porque o verdadeiro Jonatas, ó Deus, é Cristo. Ele é o verdadeiro amigo, Senhor. Ele é o nosso verdadeiro amigo. E muito mais do que fez Jonatas, ó Deus, para poupar a vida de Davi. O teu Filho amado, o verdadeiro Jonatas, deu a própria vida no Calvário, para que hoje tenhamos vida e vida em abundância. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. Bendita seja, ó Deus, a tua glória sobre a tua igreja nesta noite. Que louvamos por esta palavra, pela tua palavra mais uma vez lida aos nossos corações, Senhor. E que o Senhor também nos dê comunhão na tua igreja, como Davi e Jonatas, ó Deus, tinham comunhão um com o outro. Nós também, Deus bendito, possamos amar os nossos irmãos com este amor incondicional, este amor, ó Deus, explicado, ó Deus, por obras, por ações que edificam, Senhor, os teus filhos, que transformam a sua igreja. Então, Senhor, pedimos a tua graça para o teu povo. Dá-nos uma comunhão forte em ti, uma comunhão, Senhor, firmada em Cristo Jesus e pela obra de Cristo Jesus. Senhor, continua a nos dar fervor nos corações para ouvir a tua palavra nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite mais uma vez, através da palavra pregada. Usa o pastor nesta noite com a tua graça e com a tua paz, Senhor. E derrama da tua graça sobre a tua igreja nesta noite. Abençoe também os nossos irmãos, Senhor, irmão Senhor Tabosa ali, que se reúnem para ouvir a tua palavra pregada e ensinada.
Dá a eles graça e unção do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez, ó Deus, voltar à Tua casa com os Teus filhos para louvarmos o Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém e amém. HCC 580, irmãos. Este mundo jamais poderá nos afastar do amor de Cristo. 580. Céu, lindo céu. Este mundo jamais poderá. 580. Vamos. Nossa fé Jesus contemplará. Resposta
Santo, Deus poderoso. Mais uma vez, diante de Ti estamos, Senhor, essa noite, para Te agradecer, Te exaltar, Senhor, a Sua divina, Senhor, nossa adoração, nosso louvor, o trono da graça. Ó Pai, nós temos muito a te agradecer, o que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor nos guardou mais uma semana, nos deu mais um dia, Senhor, em Tua presença, amém, que o Senhor nos dá, Senhor, o emprego, a vida, a saúde, a paz, o alimento, tudo que precisamos para sobreviver. Amém. E muito mais do que isso, temos dado a paz em Cristo Jesus. Ó Senhor, por isso nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta igreja, por cada homem, mulher, criança, jovem, adolescente que aqui está, pelos visitantes, enfim, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Pai, Deus de misericórdia, te pedimos mais uma vez, perdoa as nossas falhas, nossas iniquidades, nossos defeitos, contumácias, negligências. Amém. Tudo aquilo que ainda temos contra Ti em nossos corações, pelos pecados, meu Deus, que muitas vezes estamos cultivando em nossos pecados. Pai, que achemos vencer em Ti, Senhor, para nos livrarmos desses pecados. Sim, que possamos nos arrepender de forma verdadeira, Senhor. Que possamos fazer conforme a Tua palavra, nos arrepender e deixar os nossos pecados, Pai. Olha por nós com o olhar de Cristo Jesus. Deus de misericórdia, Deus Santo, nos ajuda a crescer em santificação, em santidade, não apenas como igreja coletivamente, mas como pessoas. Amém. Como cristãos verdadeiros, Senhor, individualmente, que possamos galgar os degraus da fé, Senhor, da santidade, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meu Deus. Pai, nós Te damos graças, Senhor, por todas as igrejas que nesse momento se reúnem nesse Brasil, Senhor, e no mundo. Por todas as igrejas que ainda são remanescente fiel. Amém. Que louvam ao Teu nome de forma verdadeira. Por todos os pastores que, não obstante a dificuldade de viver nesse mundo, ainda têm abnegação suficiente para levar a Tua palavra de forma verdadeira, fidedigna, para pregar a Tua palavra, Senhor. Amém. Embora as dificuldades tenham se avolumado contra a Tua igreja, contra o Teu povo na terra, pois esses são tempos difíceis, meu Pai. Tempos de violência, de morte, de guerra, enfermidades, de destruição, de perseguição a toda a verdadeira moral, a tudo que é certo, a tudo que é correto, a tudo que é reto aos Teus olhos. Nós estamos vivendo dias, Senhor, terríveis, onde há uma inversão total de valores, onde os valores cristãos, Senhor, são achincalhados a todo momento. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. A Tua igreja clama pela Tua liderança. Amém. A Tua igreja clama pelo Teu poder. Amém. A Tua igreja clama pela Tua proteção, meu Pai. Pois a Tua palavra deixou bem claro que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Amém. Ó Senhor, o inimigo de nossas almas tem pelejado para tragar e esfriar a fé do Teu povo, Senhor. Mas nós contamos contigo, que é o Senhor dos exércitos. Amém. Deus que venceu a todos esses inimigos na cruz do Calvário. Verdade. E é por isso que nós Te exaltamos e Te agradecemos. Pai, que os nossos projetos possam ser os Teus projetos, os nossos sonhos possam ser os Teus sonhos, que a nossa vida possa estar diante de Ti no Teu altar. Ajuda esta igreja, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a cada um aqui. Que todos os nossos projetos pessoais também sejam de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor acampe aqui os eleitos que estiverem nessa região, todos aqueles descompromissados que estão desviados, Senhor, da Tua presença. Amém. Que eles possam ser encaminhados aqui, Senhor. Que eles possam aqui receber o Teu alívio, porque o Teu fardo é suave, Senhor, o Teu jugo é leve. É verdade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Te pedimos que fale conosco mais uma vez, que os nossos corações possam estar voltados para Ti, quebrantados em Tua presença, ligados, Senhor, às nossas mentes no trono da graça. Que Teu Espírito Santo age em nosso meio, que Teu Espírito Santo quebre, Senhor, toda geleira, Senhor, que há em nossos corações. Ó Pai, e que a verdadeira teologia, antes de mãos dadas para a prática verdadeira da Tua palavra. Amém. Em nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos ouvir o Samuel tocando, as crianças já podem sair. Os irmãos se preparem para ouvir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4.
comigo em Marcos, capítulo 4. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 20. Vamos lá. Eu vou ler, os irmãos, acompanhem a leitura. Marcos, capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, algumas versões diz pedregoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, ou imediatamente nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o solo a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, o semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Se assenta. A parábola do semeador. Jesus agora, no capítulo 4 de Marcos, vai ensinar uma série de parábolas. Parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, a parábola do grão de mostarda,
E Jesus fazia isso para fazer aplicações no reino de Deus, para levar o povo à reflexão, para levar os seus ouvintes a um mergulho em si mesmo, a partir do ensinamento da palavra de Deus. E Cristo aqui vai mais uma vez para um lugar espaçoso. E mais uma vez temos o fenômeno, muitas pessoas, multidões. E ele vai para a beira da praia, mais uma vez, um lugar bonito, espaçoso, aonde se podia aglomerar um número grande de pessoas, porque os irmãos sabem que a sinagoga fechou as portas, a casa ficou um lugar apertado, a notícia se espalhou por todas as regiões, até os pagãos das regiões de Tiro e Sidom, das regiões distantes de Israel, estão vindo para ouvir, para ver quem é esse que está operando milagres, quem é esse que está anunciando coisas novas. E Jesus aqui faz do barquinho o seu culto. Um barquinho vai virar o culto de Cristo. Seu lugar de ensino aqui, irmãos, enquanto a multidão se ajunta para próximo dele, para acossá-lo, apertá-lo, a sua atitude é entrar no barquinho e afastar um pouco, para ter a oportunidade de ensinar. E o mestre aqui mostra o seu dinamismo, a sua flexibilidade para ensinar a palavra de Deus. Não havia para ele um lugar específico, não havia para ele um lugar sagrado, não havia para ele um lugar mais adequado para ensinar a palavra de Deus. Não, é a beira-mar. O barco vai virar um culto, a praia vai virar um lugar de adoração, de ensinamento. Deus vai falar com o povo à beira-mar. E o barco vai se afastar para ficar melhor a comunicação. E aí Marcos deixa claro, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Já é um segundo ensinamento à beira-mar. E reuniu-se novamente numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava aí, à beira-mar. À beira-mar. Seu método também não era rígido. Não era rígido. Na sinagoga ele traz o homem para o centro das atenções. O homem da mão mirrada está lá no canto, e os fariseus estão procurando interrogá-lo ou saber se ele vai transgredir o sábado, ou o sábado ao modo deles. Jesus traz o homem para o meio, para o centro. Traz aquela necessidade humana para o centro, para ver se a religião tem comportamento prático, para ver se a religião se manifesta, para ver se aquilo ali não é um agloramento de pessoas, um ajuntamento de pessoas somente para aprender, para absorver a palavra de Deus. Ele quer ver se aquele povo vai praticar a palavra de Deus. E ele agora vai ensinar através de perguntas. É lícito fazer bem ou não nos sábados? É lícito fazer mal ou fazer bem? Todo mundo fica calado, mergulham-se em si mesmos, não tem respostas. É evidente que a resposta seria: é lícito fazer bem. Jesus utiliza o método de perguntas. Perguntas. Aqui não. Ele utiliza uma outra metodologia para ensinar e fazer aplicações da palavra de Deus. O mestre começou a fazer uso de parábolas. Parábolas. Para ensinar as pessoas a vontade de Deus. E ensinava muitas coisas, verso 2, por parábolas. O termo parábola significa colocar ao lado, fazer comparações, colocar ao lado, utilizar elementos do cotidiano, coisas que eu e você estamos lidando com elas todos os dias, elementos comuns: semente, semeador, solo, candeia, lâmpada, velador. Ele utiliza elementos do cotidiano
para fazer aplicações do reino de Deus. Ele coloca uma coisa ao lado da outra, para fazer comparações e extrair aplicações profundas do reino de Deus. E Jesus, irmãos, utiliza esse método ou forma de ensino para levar os ouvintes a refletir que solo ou que terreno é o coração de vocês, que espécie de ouvinte vocês estão incluídos. Um sermão é mais um sermão, um ensino é mais um ensino, ou o que é prioridade sobre a vida de vocês? É o chamado urgente do reino, ou são as ambições que estão a fervilhar no interior de vocês? Jesus faz isso de forma simples, a fim de que você mesmo utilize a parábola e se coloque ao lado dela, se autoavalie, ou melhor, se perceba, se enxergue. E Jesus apresenta neste método características do reino de Deus, este reino amplo, que alcança todas as áreas da minha, da sua, das nossas vidas, que muda completamente as nossas perspectivas, nos faz ver tudo diferente. Agora, a visão muda quando alguém enxerga o reino de Deus. Os teus óculos agora serão os do reino. É como ele diz, o reino é comparado a um homem que encontrou um terreno no terreno de uma mina. Ele foi lá, vendeu tudo e comprou o terreno. Tudo é visto agora a partir da perspectiva do reino. Nada se sobrepõe ao reino, ou nada deve ser comparado ao reino de Deus. Agora, a sua palavra tem efeitos diferentes sobre os ouvintes. Ainda que o sentido literal seja claro, quem não conhece o semeador? Quem não conhece uma semente? Quem não conhece o solo rochoso? Quem não conhece espinhos? Agora, as comparações são diferentes. Esse método, embora simples e claro, Jesus vai mostrar, vai produzir mais endurecimento a alguns e transformações a outros. Ao mesmo tempo que ela está se manifestando, ou este ensino está se manifestando como uma forma de Deus trazer juízo sobre as pessoas, porque trazendo uma metodologia mais simples, Deus está mostrando que os ouvintes serão entregues a si mesmos e mergulharão em si mesmos. Veremos ver no decorrer da parábola. E muitos ouvintes perceberão de forma diferente. É diferente da alegoria, porque a alegoria você alegoriza sobre a história. A parábola não. Você precisa entender e descobrir o seu significado original, para ver o que ela quer dizer. O que é o sentido original dela e o que esse sentido original se aplica ao reino, às nossas vidas, à minha vida. E ele utiliza com propósitos variados. Vocês vão ver, variados. Com ela, ele instrui sobre a natureza e governo de Deus. Com ela, ele utiliza para estimular a fé e a entrar no reino. Entrar no reino. Pois capítulo 3, Marcos vai mostrar quem está fora e quem está dentro. Quem é a família e quem não é a família. Para formar atitudes e mudanças de comportamentos. Ao mesmo tempo em que Jesus sabe e reconhece inteiramente que cada pessoa ouve de acordo com o seu próprio conjunto de referências. Alguns estão preparados e receptivos.
Outros irmãos estão dispostos, melhor, predispostos a contestar suas palavras. Mas vemos que a palavra de Deus é como um míssil, ela atinge vários pontos, ela atinge vários ângulos, ela ataca consciências de diferentes pessoas, embora seja ensinado da forma mais simples. Ela alcança diferentes níveis. Ela penetra no mais profundo do ser das pessoas e vai separando juntas e medulas, como diz Hebreus, discernindo os pensamentos secretos dos corações humanos. Ela penetra nossas defesas. Ela entra em nossa consciência, passa pelos nossos pensamentos. Ela atinge um preconceito, ela atinge uma dúvida, uma falta de vontade ali, uma dureza aqui, um medo aqui, um outro ali. Ela não volta vazia, aquilo que Deus disse: antes cumprirá o meu desígnio e fará aquilo a que a minha vontade determinou. A maioria das pessoas, irmãos, que seguia a Cristo, não iria produzir frutos dignos de arrependimento, embora estavam sendo ouvidos. O coração da maioria aqui era como uma espécie de solo pobre, duro, rochoso, cheio de espinhos. Agora muitos vão dar fruto. É assim, é cheio de vida para quem está na vida, é cheio de morte para quem está na morte. Muitos serão como figueiras a ocupar somente lugares. Essa parábola Jesus vai mostrar é a porta de entrada para entender as demais. Jesus pergunta: vocês não estão entendendo essa simples, quem dirá as demais? E ele começa de forma incisiva: ouve! Sabe o que significa? Ele quer chamar a minha e a sua atenção. Ouve! Agora ele encerra também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ou quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora esse ouve nos remete ao Velho Testamento. Ouve, Israel! Os profetas se levantaram. Ouve, Israel! Era uma forma do profeta se interpor entre Deus e o povo. Porque o profeta representa Deus no meio do povo. Diferente do sacerdote que leva dons e sacrifícios ao povo, a Deus pelo povo. O profeta não, desce em direção ao povo e tenta de todas as formas chamar a atenção: ouve, ouve. Esse chamado sempre marcou, irmãos, e deixou marcado ocasiões especiais em que Deus estava tentando chamar a atenção do seu povo. Usando Jeremias, ele diz: ah, se meu povo me desse ouvido. Aqui Cristo quer chamar a atenção: ouve. Agora, ele está falando através do Filho, o qual o constituiu herdeiro de todas as coisas. Aqui é o grito de Deus aos ouvidos dos pecadores: ouve! Ele está falando com a autoridade do próprio Deus: ouve. Por isso, é de crucial importância que todos parem para ouvir. Verso 3: ouve. É importante que as pessoas parem para ouvir. No mundo antigo, quando alguém queria transmitir algo vital, a algumas pessoas, ou a uma pessoa, a várias pessoas,
E queria que essa pessoa desse importância a essa comunicação, a esse anúncio. E queria que essas pessoas ouvissem direito. Sempre se exigia um gesto de prontidão. Pare para ouvir. Pare para ouvir. Ouça. Me dê atenção. Esse ouvir pressupõe ouvintes, irmãos, esquecidíssimos, reticentes. Tiago reforça isso em sua pequena epístola. Não sejamos ouvintes esquecidíssimos da palavra de Deus. Deus está aqui em Cristo apelando a que as pessoas deem ouvidos. O que Ele vai dizer e ensinar é de vital importância aos pecadores. Ah, mas o chamado de Deus não agrada. Não agrada. Seu chamado exige do homem uma postura. Primeiro, uma postura. Ouve. Você, para ouvir algo importante, de vital importância, você precisa parar. E dentro da própria parábola, ele vai descrever de indivíduos que estão ocupados demais para ouvir Deus. Uns estão correndo, outros estão indiferentes. Outros abraçam com alegria, mas quando a dificuldade se rompe, eles se escandalizam, não tem raiz. Exige postura. Primeiro, postura. Como diz Paulo, e cantamos na manhã: deveis agora vós todos ao Senhor vos apresentar. Isso é postura. Postura para ouvir algo vital que Deus tem a dizer. O homem precisa aprender de que não é de qualquer forma que se aproxima para ouvir a palavra de Deus. Dizia Baxter, ela vai produzir piedade ou ela vai endurecer ainda mais. A nossa postura está revelando nossa espiritualidade. Segundo, a palavra ouvida exige conversão. Exige arrependimento. Exige comportamento que se coaduna com a verdade ouvida. Mas o homem é um surdo espiritual. Surdo. Tem orelhas, mas não tem ouvidos. Tem olhos, mas não enxerga. O que Cristo aqui busca é um ouvir adicional, intenso, sem reservas, que vai além de um ouvir ciclano, beltrano e fulano. É ouvir com os ouvidos do coração. Então ele começa. Verso 3: o semeador saiu a semear. Para entender, a gente precisa compreender a luz das antigas práticas agrícolas da Palestina. Não tinha o maquinário para espalhar a semente, nem tinha maquinário para colher. Não, era na mão e com as mãos. Por isso o Provérbios diz: quem observa o vento jamais semeará. Porque o vento era na mão, irmãos. Por isso Jesus começa: o semeador saiu a semear, a espalhar a sua semente. E ele se deparava com vários tipos de solos. Nesse processo, a semente se espalhava naturalmente. Ele ia jogando. Caindo em vários locais. A parábola vai deixar claro. Vários locais. Aí, somente após a semente lançada, o terreno era arado.
enterrando a semente, esperando que ela... Aqui o texto mostra isso de forma muito clara. Uma parte caiu à beira do caminho, outra em solo rochoso, outra entre espinhos, outra enfim. A palavra não encerra no pessimismo. Enfim, caiu em solo bom. E dependendo do tipo do solo, você vai ter um resultado. Dependendo onde a semente cair, terá um resultado. Algumas não vão vingar. Somente a que caiu em boa terra, ela vai vingar, vai dar frutos progressivos, crescentes, 30, 60, 100 por 1. A primeira semente caiu à beira do caminho. Irmãos, na Galileia não havia lavouras amplas, né? Não tinha. Elas formavam os lençóis estreitos. E era contornado pelos caminhos aonde as pessoas passavam. Aqui estava um e aqui um caminho. Ali estava outro e ali outro caminho. E muitos que caíam à beira do caminho, aqui na beira, eram comidas pelas aves antes mesmo do terreno ser arado. A ave vinha no próprio intervalo entre a semeadura e a viração da terra, as aves vinham comiam. Não deu nem tempo de esconder. Uma parte, verso 4, caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Verso 5, outra caiu em solo rochoso, duro, cheio de pedra. Aqui temos outra condição da Galileia, outra terrível. O solo rochoso às vezes era coberto por uma camada fina de solo, fina e arável. Então uma parte caía nesse local e ele era umedecido pelo orvalho da madrugada, da manhã, trazendo condição favorável a essa semente produzir, a esse grão florescer. E a característica desse solo é que essa semente crescia rápido. O texto diz: crescia rápido, logo nasceu. Veja o advérbio, imediatamente nasceu. Mas sabe qual era a condição dela? Não tinha raiz. Era superficial, estava por cima só daquele solo arável. O próprio sol, que naquele local, naquela geografia também é intenso, dando contra aquela semente, ou aquela ramozinho que estava crescendo, que estava germinando, secava porque não tinha raiz. Segunda condição, solo sem raiz, superficial. Terceira, espinhos, irmãos. Também tinha espinhos. Verso de número 7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. O termo aqui representa ervas daninhas. O texto diz claramente. Irmãos, eram ervas que a história diz, ou os relatos dizem que a raiz dela tinha até 30 centímetros. Ninguém conseguia arrancar. Sabe o que o agricultor fazia? Só conseguia queimar. Queimava, mas ela de novo brotava rápido. Em alguns lugares formava até cercas vivas. Um emaranhado de ervas, um emaranhado de espinhos. E aí a semente caía lá. O que acontecia? Crescia, mas pela condição dos espinhos que estavam sufocando, irmãos, ela crescia de forma medíocre. Os espinhos a sufocavam, não deixavam ela crescer mais. Ficava ali aquele negócio mirrado. Não carregava nem de espigas, porque os espinhos estavam sufocando. A quarta característica, enfim, verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto.
que vingou e cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por ano. Apesar do insucesso inicial, ela caiu em boa terra. Por isso, o peso maior aqui não é o da tragédia, mas sim o do florescimento. O que Cristo quer chamar a atenção é que o fim de tudo, a semente caída em boa terra, ela produz frutos abundantes. O tom aqui é de produtividade. Agora uma pergunta é: o que é que Jesus quer nos ensinar? A comparação não pode ser feita de forma superficial. O que é que Jesus quer ensinar? Os próprios seguidores ficam assim, sem saber como comparar. Quando ficam a sós com ele, ou quando fica só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. O que é isso? Como entender isso? Como comparar isso? Como colocar uma coisa ao lado da outra? É como se eles estivessem dizendo: qual é a relação entre a história do semeador e o que está acontecendo entre nós? Qual é a comparação entre o reino de Deus e a história da redenção? Entre a semeadura, entre essa semente, entre espinhos, pedra. O que é que isso significa? O que é que significa isso para mim? Eles estão incapazes de fazer correlação, ou de comparar as coisas. Por isso eles estão tagando: nos ensina, me ensina. E aí Jesus responde em termos de mistério. É mistério. É mistério. Mas não é mistério no sentido de algo oculto, escondido, obscuro. Não. O mistério aqui tem conotação comum. Mistério significa algo que estava escondido, mas agora está sendo revelado. Mistério significa aquilo que era oculto, mas que agora está sendo revelado. Mistério é aquilo que tem a sua plena revelação em Cristo. Jesus responde no verso 11: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, ou seja, tem de fora e tem de dentro, tudo se ensina por meio de parábolas. Irmãos, Cristo é o fim de todos os mistérios. Cristo veio, acendeu a luz, está acesa. Agora, aos discípulos está sendo dado o privilégio de conhecer. A primeira característica, ou a primeira condição para se conhecer os mistérios de Deus em Cristo, é ser alcançado pela graça. É ter por Deus o privilégio de conhecer. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Você pode ensinar por parábolas, da forma mais simples. Ele é ignorante espiritual, surdo, cego. Jesus diz: a vocês é dado o privilégio. Agora, a graça não veio só colocar para dentro, mas separar também os que estão de fora. Essa graça inclui e também separa. Aos de fora não, a vocês sim. É o privilégio, irmãos, de conhecer a vontade de Deus em Cristo. É graça. Conhecer a vontade de Deus em Cristo é dádiva de Deus. A verdade, irmãos, infelizmente, aqui no texto está sendo mostrado, vai produzir divisão. É claro, a verdade vai separar. Vai separar os que estão fora e os que estão dentro. Capítulo 3, a família de Jesus chega e fica de fora. E diz assim: chama ele lá dentro. Fala para ele que os seus parentes estão chamando. Quem são meus pais, minha mãe e meus irmãos?
Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Jesus disse: um novo entendimento de família da fé está sendo construído com base nele. E a verdade aqui, Jesus está dizendo: a vocês é dado o privilégio de conhecer, mas conhecer de forma profunda. Agora, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. E Jesus, no verso 12, conclui sua resposta usando Isaías capítulo 6, verso 9 e 10. Quando ele diz: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. É duro, esse texto é duro, Isaías. O que Cristo está mostrando é que ele está trilhando o caminho de Isaías. Agora, o que é que isso significa dentro da parábola? Irmãos, Isaías não pregou páginas em brancos, ou em branco, melhor dizer. Mas ele pregou de forma clara, sabe quem? A um povo rebelde, duro, Israel. Um povo que preferiu ser destruído no cativeiro a voltar-se para Deus. Aí Deus pergunta: o que mais se poderia fazer a este povo? Por isso Deus faz, através de Isaías, do profeta, o que essas pessoas estavam procurando. Sabe o que? Deus entrega ao teimoso a própria teimosia. E ele agora vai endurecer-se e vai mostrar que ele vai dificultar o caminho. Vocês vão ouvir e não vão entender. Vocês vão ver e não vão enxergar. E mais à frente o profeta diz: a palavra de Deus a vocês será mandamento sobre mandamentos, legalismo sobre legalismo, porque vocês não vão conseguir enxergar os princípios espirituais dos meus ensinamentos. Vocês não querem seguir o caminho de vocês? Ele bloqueia o retorno e diz: vai, Isaías, prega, mas eles não vão ouvir. Prega, mas eles não vão voltar. Prega, mas eles não vão ver. Prega, mas eles não vão dar ouvidos. Aí o profeta fica perplexo. Um pregador sem auditório, sem convertidos. E ele pergunta: até quando, Senhor? E Deus diz: até que a árvore velha caia e fique só o tronco, ou só o topo. Até que o topo fique descoberto, dando lugar a um broto novo. Eis que da raiz de Jessé brotará um. Amém. Esta é a santa semente. Amém. Visto de perto, a pregação de Isaías era o último chamado. Deus estava gritando através de Isaías e chamando pela última vez: ouve, Israel! Amém. Agora Jesus repete a história: eu sou Isaías. Ouve! Quem tem ouvidos, ouçam! Deus está falando em Cristo nos últimos dias. O texto é claro, irmãos. Deus está falando através do Filho, através da pregação do reino. O brado do profeta Isaías continua: quem creu em nossa pregação, Senhor? Jesus diz: essa geração é como os meninos da praça. Vem um e toca flauta, ninguém dança. Vem um chora ou canta lamentações, ninguém chora. Indiferentes. Quem creu em nossa pregação, continua o brado de Cristo. Essa palavra é a porta de entrada para tudo. Quem creu em nossa pregação, ouve. É interessante que Deus ressignifica ou traz de novo os acontecimentos do passado e do presente. Quando eles estivessem vendo Cristo bradando: ouve, eles deveriam se lembrar dos profetas gritando no ouvido dos pais: ouve, Israel.
que Jesus quer ensinar é que os 4 solos representam 4 atitudes em relação à palavra de Deus. 4 atitudes em relação à palavra de Deus. E ele diz: vocês não estão entendendo ainda. Não é possível. Essa parábola é a porta de entrada para todas elas. Não é possível. Vocês não estão compreendendo ainda. Olha, o semeador semeia a palavra. A semente lá é a palavra de Deus. É o Evangelho. É o reino. São as instruções e advertências divinas constantes. A semente é a palavra de Deus. Sim. E os solos? Os solos são os que recebem, os que a ouvem. E o primeiro solo, que se compara à primeira pessoa, o primeiro ouvinte, o primeiro auditório, o primeiro grupo que se compara ao primeiro solo, são aqueles que estão indiferentes à beira do caminho. Versículo 15: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Irmãos, esse ouvinte aqui caracteriza o indiferente que insensibilizou-se durante a rotina da vida, ou a rotina da vida insensibilizou esse indivíduo. É o homem que vai vivendo a vida sem dar importância alguma às verdades espirituais e eternas. Ele acha que o mundo se restringe aqui, ou a vida se restringe aqui. São pessoas que estão satisfeitas consigo mesmas. Tá bom. Estão agarradas ao hábito, escravas da rotina, orgulhosos de sua condição, crenças. E o mais leve pretexto é o bastante para rejeitar o ensino, pregação. E a palavra de Deus não produz nenhum efeito na vida dele. Nada. É como bater em solo rochoso. Nada. Ele vai viver a vida como se estivesse dentro da mais perfeita ordem. Está tudo bom. Agora veja, o texto deixa claro: não há neutralidade na vida. Não há. Corações indiferentes à palavra de Deus. O texto mostra que Satanás está agindo por trás dos bastidores. Ele atua nos filhos da desobediência. Paulo diz: o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Veja que é muito mais do que campo de semeadura, irmãos. É campo de batalha. Veja, Satanás está atuando nos bastidores para que a palavra de Deus não produza fruto. E os homens estão se achando. É Evangelho, palavra de Deus. Sermão, advertências. Ouve, parar para ouvir. Enquanto a ouve, eles têm ouvido. Logo, imediatamente, vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ela não produz frutos, só alcança os ouvidos. É o primeiro grupo que está à beira do caminho. São os indiferentes à beira do caminho. O segundo grupo são corações superficiais, ou pessoas superficiais. Versos 16 e 17. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, entusiasmo. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração,
em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. É rápido. Marcos faz questão de utilizar advérbios. Logo, 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 para mostrar que tudo é tão rápido. Assim como ele abraça, ele larga. Assim como ele se empolga, ele se escandaliza. Assim como ele entra, ele sai. São pessoas, irmãos, que se apegam rapidamente à palavra de Deus, ao ponto de enganar pelas suas manifestações externas. Essas pessoas imediatamente recebem. E elas recebem com muita alegria. Veja o texto. Tem emoções. Tem emoções fervendo aqui. Não é um frio diferente. Tem alegria, tem emoção, tem empolgação. Agora o texto diz, veja, com a mesma rapidez com a qual eles abraçam, é com a mesma rapidez que eles largam. Agora, por que isso? É a pergunta. A decisão baseada na emoção, na alegria, no calor do momento. Elas abraçam com alegria, sem compreender de forma profunda as implicações do Evangelho. Suas decisões são sempre superficiais. Lutero chama esses ouvintes de volúveis, que se viram conforme o vento sopra. Esse ouvinte representa a superficialidade do solo rochoso. Por trás da manifestação alegre, há durezas profundas que o próprio receptor desconhece. Ele é enganado pela empolgação. Sua empolgação inicial não se confirma, não vinga. Irmãos, eu não estou dizendo que a emoção não faz parte da vida cristã. Faz parte. Faz parte mesmo. A alegria faz parte da vida cristã, é um dos frutos do Espírito. Mas ela vem acompanhada de um entendimento profundo da verdade. É alegria no Espírito Santo. Ela vem permeada de uma sólida experiência com Cristo. Agora, não é fruto de uma experiência sem raiz. Na verdade, a resposta do segundo ouvinte é externa, meramente externa. Enquanto as condições estão favoráveis, ele está empolgado, ele está indo, ele vai. Entusiasmo. Sua adesão é tão rápida que confunde qualquer um. Agora, irmãos, a árvore precisa passar pelo calor do sol, hein? Deus prova os corações, hein? O próprio calor do sol faz com que essa árvore não vingue. As próprias circunstâncias da vida fará com que esse indivíduo largue o Evangelho. Ele não resiste aos sinais do tempo. Não. É como diz Oséias no capítulo 6, verso 4. O seu amor ou o amor deles por Deus é como a névoa que cedo passa. Isso mostra que a adesão, ele aderiu à fé, foi feita sem uma avaliação dos custos do discipulado. Quando chegam as lutas, as provas, as perseguições por causa da palavra, porque todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições, ele diz: o negócio não dá, não foi isso que me disseram. Vou largar esse trem. Se escandaliza, não é o pecado que escandaliza, mas é a perseguição por causa da verdade que está escandalizando esse indivíduo. Não há nenhum sinal de perseverança, de
de fé que se sobrepõe às dificuldades pela graça de Deus. Não. Há uma mão que se arrefece rapidamente diante das dificuldades da vida. Agora, por quê? Não tem raiz. Ele não foi desarraigado deste presente século. Ele não tem raiz em Cristo. Como Paulo diz aos Colossenses: assim como vocês receberam a Cristo, nele vocês também devem estar. Permanecer arraigados, aprofundados, edificados. Irmãos, o verdadeiro discipulado implica autonegação. Negue a si mesmo. O verdadeiro discipulado nos chama ao sacrifício. Tome sua cruz. Agora, não é o sacrifício redentor, é o sacrifício pela verdade. É o amor à verdade. São as consequências de quem sofre por viver num mundo caído, vivendo a palavra de Deus. Serviço. Discipulado nos chama ao serviço. Servir aos outros. Servir a Deus e uns aos outros. Jesus não tinha tempo nem para almoçar. Sua família disse: está louco. Vai prender que está louco. Serviço. Sofrimento também. Paulo diz aos irmãos de Filipe: a vós foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de padecer por Ele. E o verso 17 mostra que um cristão pode passar por angústia. Não pode? Quem disse que não? Angústias. O 17 diz que os cristãos podem passar por perseguição. Perseguição, é. Agora, eu espero que tudo seja por causa da palavra. É o que está fazendo com que esse indivíduo se escandalize. O indivíduo está escandalizado pelas dificuldades que se rompem por causa da palavra. Superficialidade. Também não vê fruto aqui, não tem fruto. Tem manifestações externas de alegria. Tem entusiasmo, mas não tem fruto. O terceiro grupo são os muito ocupados. Eles estão muito ocupados. Demais. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, tem mais ambições, concorrendo, olha, elas concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. A semente aqui disputou espaço com as ervas daninhas, com os espinhos. Ela não recebeu primazia. O livro de Juízes nos conta a parábola de Jordão. Quando Israel estava em período de transição, entrou na terra, saiu do deserto, entra na terra, até que se forme o governo, o reino, a monarquia, há um período de transição. E a máxima de Juízes é: cada um fazia o que achava melhor, o que dava na cabeça. E aí, em certa ocasião da história, Juízes conta a parábola de Jordão. Vai lá a oliveira e tenta reinar sobre o povo, o povo diz: não. Vai lá a figueira e tenta reinar sobre o povo diz: não. Aí vai lá o espinheiro e diz assim: olha, eu quero reinar sobre vocês. Vocês vão ficar embaixo da minha sombra. Espinheiro com sombra. E o povo diz: reino espinheiro sobre nós. Aqui, irmãos, as ambições do mundo, as riquezas que nos fascinam, o mundo está sendo comparado aos espinhos. Qual é a diferença? Essas coisas estão se tornando Deus sobre a vida dos indivíduos. Qual é a diferença? Reina sobre nós, espinheiros. Qual é a diferença? Reina sobre nós as ambições do mundo. Reina sobre nós a fascinação da riqueza. Reine sobre nós outras ambições. Reine de tal forma que nos ocupe a mente, que nos demande tempo, que sugue as nossas energias a tal ponto que não temos tempo para Deus. Qual a diferença?
solo ou terceiro solo representa os terceiros ouvintes, que primeiro possui uma multiplicidade de interesses. Como é que esse indivíduo vive? Como é que ele para ouvir? Ele até para, mas a sua cabeça está girando em tanta coisa. Há tanta coisa urgente na mente dele. Quando ele ouve o salmo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele acha que o aquietar é ficar sentado assim, quietinho. Mas a mente está girando. Irmãos, o que o texto está dizendo é que esse indivíduo não tem uma ordem correta das coisas. Cristo não está pregando que nós deixemos tudo, iremos viver ou vivamos, ou iremos para um lugar viver como uma comunidade isolada que não corra atrás de nada. Não é isso que Cristo está dizendo. O que Cristo está dizendo é que as ordens foram invertidas na vida desse indivíduo. A ordem do cristão é clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. O reino se tornou um acréscimo para esse indivíduo. Irmãos, o texto é tão engraçado. Os cuidados do mundo. O lobo da riqueza, o termo aqui é lobo, o engano das riquezas. E as demais ambições, elas concorrem, é uma espécie de competição. Agora aprenda outra coisa. Quando o rei está sendo comparado, concorrendo com outras coisas que estão sendo listadas no texto, é como se o rei fizesse assim, ele sai de cena e diz: pode ir. Eu sou muito importante para estar sendo concorrendo com essas coisas. Amém. Não produz fruto a palavra de Deus. Não produz. Não produz, irmão, sejamos sinceros, não produz. Os espinhos deixavam a semente crescer de forma medíocre. Essas coisas nos tornam cristãos medíocres. É concupiscência dos olhos, é soberba da vida, é concupiscência da carne. Essas coisas estão concorrendo com o reino de Deus. É como se Deus dissesse assim: vai. Eu não vou disputar prioridade com você. É como se Deus dissesse: eu não vou disputar prioridade de tempo com isso que você está correndo atrás. Vai. Se eu não for a causa primeira, vai. O rei é assim. Deus não tem medo de abrir as portas. Vai. Agora o texto deixa claro: sufoca. Você já se sentiu sufocado? É dívida. Tem que pagar isso, eu tenho que ganhar aquilo. E aí a palavra vai produzir o quê? Nada. Quando a palavra de Deus diz vai, esse indivíduo para. Quando a palavra de Deus diz não vai, não faça, ele faz. Que fruto? Não tem fruto. Quando a palavra diz se auto-negue, ele diz não. Quando a palavra diz se sacrifique pelo reino, ele diz não. Quando a Escritura manda sair, ele entra. Quando a Escritura manda entrar, ele sai. Não tem oxigênio, irmão, está sufocado, não tem. Pode pregar sermão, pode pregar ensino, pode tudo que você quiser. Esse indivíduo foi arrancado de si mesmo, se ele não vê o reino de Deus como sua prioridade de vida, se ele não vê as demais coisas como acréscimo, domingo que vem a gente se encontra. É sempre assim. Agora o verso 20, irmãos, são pessoas frutíferas. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem. Primeira característica. Todos ouviram. Mas há uma adendo, e há uma acréscimo. E a recebem. Ou não. Há também um acréscimo, frutificando. Eles estão
frutificando. Essa caminhada deles é uma caminhada frutífera. E o texto mostra a progressão dos frutos, não estagnação. 30, 60, assim por um. É uma linguagem semítica que demonstra grande produtividade. Não são várias lavouras, é uma lavoura que, pela relação dos textos 30, 60 e assim por um, está mostrando o quanto foi frondosa essa semeadura, o quanto foi frutífera. Eu sei, irmãos, que se a graça de Deus não agir como causa primeira nos nossos corações, nós não responderemos favoravelmente à palavra de Deus. Isso é claro na palavra de Deus. Mas exige-se do homem uma postura correta em relação à palavra de Deus. Você pode ter sido alcançado pela graça, você pode ter nascido de novo, mas você pode estar se tornando um ouvinte esquecidiço da palavra de Deus. As circunstâncias da vida podem ter sufocado sua vida cristã, de modo que o seu solo, ou o solo da sua vida, do seu coração, se tornou esse solo sufocado, pressionado. O que se ensina basicamente é: a Bíblia precisa ser ouvida, a Bíblia precisa ser recebida e a Bíblia precisa ser praticada. E nesses dias em poucos param, poucos ouvem e poucos praticam. Pouquíssimos, sejamos sinceros. Se naquela ocasião Tiago disse: lamentai e chorai. Lamentai e chorai. O que distingue esse solo dos demais é que a semente cai, vinga, produz fruto. O que distingue esse ouvinte dos demais é que ele ouve, que ele recebe. A palavra receber aqui demonstra a atitude correta de receber a palavra de Deus. E acima de tudo é um indivíduo que está pronto a frutificar. Na sua caminhada cristã ele vai andando e frutificando, andando e frutificando. Ou seja, isso mostra progresso. Isso mostra perseverança, outra característica cristã. Isso mostra fruto, outra característica cristã. Isso mostra crescimento progressivo, outra característica cristã. Esse indivíduo é um cristão legítimo, porque tem fruto. Eu vos chamei, vos designei para que vades e o vosso fruto permaneça. Tem fruto. Meu pai é o lavrador, meu pai é aquele que poda, o agricultor, e ele poda para que vocês deem mais frutos ainda. Tem fruto. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem fruto. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pode uma árvore boa produzir más frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. A Bíblia está de capa a capa mostrando que na vida cristã precisa haver frutos. Segundo, a Bíblia mostra de capa a capa de que esse fruto precisa crescer em forma progressiva. Deus se depara com os irmãos e diz assim: olha, vocês já deviam ser mestres. Pelo tempo decorrido, vocês já deviam estar prontos a ensinar as pessoas, engajados, compromissados, crescidos, amadurecidos. E eu não estou dizendo as mesmas coisas. Tem progresso, irmãos, na vida cristã tem progresso. E outra característica, tem perseverança. Tudo na vida cristã demanda perseverança.
Olha, as dificuldades vão bater as portas, ou vai bater as portas, vai. As dificuldades vão surgir, vão. Os desânimos vão rondar os nossos corações, vai, irmãos. O mundo vai tentar nos acossar, vai. As lutas da vida vai tentar nos sufocar, vão. Mas Deus persevera por nós. Amém. Tem perseverança na vida cristã. Nós perseveraremos juntamente com Deus, com Cristo. Amém. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos lá, gente. Paulo diz, olha, nem morte, nem tribulação, acabou. Vamos lá, gente. Mas o que é precioso para você? Minha vida, que é isso, gente? Vamos lá, nossa vida está escondida com Deus em Cristo. Quando você olha, irmãos, para o sol, e quando você tira a vista do sol, você tenta voltar para a terra, fica tudo nublado, sem visão clara das coisas. Assim é o cristão quando vê o reino, tudo fica como sombra, pálida. A sua visão do reino ofusca a visão do mundo, das coisas do mundo. Então Cristo disse, olha, meu Pai quer que vocês deem frutos. E Ele tem um propósito, e Ele é tão ativo nesse processo, Cristo mostra em João 15, tão ativo, que Ele poda. Ele trabalha na vida do cristão. Poda daqui, poda daqui para dar fruto. É como um vaso na bandoleira. Tá bom não. Tá bom ainda não. E aí melhora de um lado, né? O outro ainda fica precisando de poda, de tratamento, de correção divina, de aplicação da Escritura. E Cristo diz, meu Pai é ativo nisso. Ele está a sondar os ramos que foram enxertados em Cristo. Não está dando fruto, não está dando, vou podar. Está dando, vou limpar para que dê mais ainda. Que a nossa vida cristã seja frutífera, irmãos. Que você receba a palavra de Deus, que ela produza fruto na sua vida. Quando chegar naqueles caminhos assim estreitos, que a Bíblia lhe empurrar, que a verdade lhe empurrar, que você haja de acordo com as Escrituras, ela vai produzir fruto. É assim. Vai colocando a gente caminhos. E aí diz aí, o que a Bíblia diz para eu fazer? Você age conforme a Escritura. Aquilo produz fruto, é 30. No outro dia você ouve um sermão e na segunda-feira Deus me empurra para aquela circunstância para o senhor viver o sermão. Para você viver o que aprendeu no domingo. E Deus fica esperando, ele vai dar fruto. Eu vou podar, ele vai dar fruto. Você deve agir conforme a Escritura. Pum, deu fruto. É assim a vida cristã. Você ouve, recebe, aí Deus diz, agora vamos viver. Vamos frutificar. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor Deus, te agradecer pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra que é tão clara, Senhor. Amém. E de forma tão simples ela alcança o âmago, Senhor, das nossas vidas. Ela alcança a profundidade das nossas ações, da nossa consciência, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Senhor, a Tua palavra, Senhor, que separa juntas e medulas e que discerne os pensamentos dos homens. Amém. As intenções dos corações humanos. A Tua verdade que é como um espelho, Senhor, mediante a qual nós enxergamos, Senhor, a nossa condição. Nós enxergamos a nossa necessidade de produzir frutos, Senhor, no Teu reino. Amém. Necessidade de voltarmos ao primeiro amor, Senhor. De voltarmos à prática das boas obras, Senhor.
Mas sem Ti, Senhor, nada nós podemos fazer, Pai. Sem Cristo, nada nós podemos fazer. Sem Ele, nós não podemos dar fruto, Senhor. Que a vida de Cristo seja, Senhor, a nossa vida. Que a mente de Cristo seja a nossa mente, Senhor. Que nas circunstâncias como Ele agiu, Senhor, nos ajude a agir como Ele agiu, Senhor. Que Cristo seja formado em nós, Pai. Amém. Que Teu Espírito forme Cristo em nós. Que o Senhor nos ajude a dar fruto, Senhor. Que o Senhor nos ajude a negar a nós mesmos, a servir, a sofrer pela verdade, a amar ao Teu reino acima de todas as coisas, Senhor. A amar a Ti sobre todas as coisas. Amém. Pai, nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.